vocês sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coelhinhos. Hoje vamos falar sobre legumes, sobre verduras, sobre o que é que vocês podem dar diariamente ou o que é que vocês devem dar moderadamente ou até de vez em quando. Vou-vos falar um bocadinho sobre os legumes que eu pessoalmente dou. Para quem não sabe, eu tenho uma horta em casa dedicada para os meus coelhinhos. E eu também como desses legumes, obviamente, mas ela é especialmente dedicada para os meus coelhos. E por lá eu planto bastantes coisinhas, então eu vou falar aqui no vídeo o que é que eu tenho, o que é que eu costumo dar diariamente aos meus coelhinhos, qual é a rotina de alimentação. Já tenho um vídeo aqui no canal a falar sobre rotina alimentar dos meus coelhos. Foi basicamente uma semana em que eu gravei a alimentação deles, o que é que eu lhes dava. Vou deixar esse vídeo aqui linkado em baixo na descrição ou no iCard acima para vocês conferirem. Se eu me esquecer de linkar esse vídeo, é só vocês procurarem aqui no canal rotina alimentar que vai vos aparecer. A alimentação saudável dos vossos coelhinhos é a chave para que eles durem muitos anos. Coelhinhos com uma alimentação equilibrada acabam por viver muitos anos, acabam por ser muito mais felizes, muito mais saudáveis. Por isso é muito importante vocês saberem o que é que vocês devem dar e o que é que vocês não devem dar. Já tenho vários vídeos aqui no canal a falar sobre legumes que vocês devem dar, legumes proibidos ou alimentos proibidos. Tem muita coisa que muita gente dá aos coelhos ou que permite que eles comam e que na realidade é muito prejudicial para a saúde mental e física deles. Antes de começarmos este vídeo, deixem já o vosso like, é uma forma gratuita de vocês apoiarem aqui o canal e o meu trabalho. Comentem aqui em baixo o que é que vocês acham deste tipo de vídeos, o que é que vocês querem que eu traga aqui para o canal e se querem que eu traga mais vídeos deste tipo. Sigam também nas redes sociais, estão a passar aqui na tela, vocês já sabem, eu comunico tanto convosco pela página do Instagram, @101coelhinhos, por isso aconselho mesmo a vocês seguirem por lá, porque é uma extensão do canal e eu acabo por divulgar muito mais coisas por lá e sem dúvida que temos um contacto muito mais próximo. E sem mais demoras vamos então começar este vídeo. Bem-vindos à família 101 Coelhinhos. Neste canal vão encontrar muita informação sobre cuidados de coelhos e como lidar e compreender o seu comportamento. Falo sobre a psicologia logomorfa e partilho a minha paixão por estes animais maravilhosos e a natureza. Incentivo a criatividade, a reciclar e a reutilizar para ter um ambiente apelativo e prazer de interagir com os animais. Confere as dicas aqui do canal e segue nas redes sociais linkadas abaixo. Bom, antes de começarmos o vídeo, eu vou começar por referir como é que é a alimentação de um coelho. Os coelhos são lagomorfos, ou seja, uma das características principais é que eles comem exclusivamente material vegetal, ou seja, tudo que não é vegetal eles não comem, tudo que é derivados eles não comem. Com isto quero referir a todo o mundo de carnes, peixes, derivados que venha de outros animais, como laticínios, leite, queijo, etc. Estão a perceber o que eu quero dizer? Isto é muito importante referir porque muita gente confunde lagomorfos com roedores ou põe os coelhos dentro do mundo dos roedores, quando os roedores são animais muito diferentes dos coelhos. Mesmo no mundo dos roedores, eu não acho certo pôr tudo dentro do mesmo saco. Isto é, por exemplo, ter rações que dizem para roedores ou para qualquer tipo de roedores e depois aparece a cara de um hamster, a cara de um porquinho da Índia, a cara de uma chinchila, quando no fundo cada espécie tem o seu organismo específico, cada espécie tem a sua alimentação específica, portanto nem tudo que serve para um vai servir para o outro e aí eu acho que é um erro muito grave pela parte de várias marcas que há aí no mercado de rações, de alimentos, até de petiscos para animais, roedores especificamente e coelhos eu vejo muito. Vocês costumam ver até petiscos com a cara de um hamster, a cara de um coelho na embalagem e diz que é bom. Até de marcas muito conhecidas fazem isso e infelizmente esses petiscos são extremamente prejudiciais para a saúde dos coelhinhos. Muitos desses petiscos contêm leite, laticínios, queijos, essas coisas que se calhar um hamster pode comer e não nos vai fazer mal, mas para um coelho é muito prejudicial e se vocês continuarem a dar alimentos desse género, eles realmente podem falecer de uma forma muito trágica, de uma forma muito lenta, podem realmente sofrer com as consequências de uma má alimentação dessas. Portanto, só um resuminho aqui no início.
que eu quis fazer para vocês saberem realmente que nem tudo que tem a imagem de um coelho na embalagem quer dizer que é bom ou próprio para coelho. Outro ponto a ressaltar é que nem todo o material vegetal, nem todo o material que é natural ou que vem da terra, que é plantável, é bom para os coelhos ou eles podem comer. Ainda que o coelho o coma e ainda que o coelho se calhar goste de comer, não quer dizer que ele deva. Isto é, há muita gente que diz que dá batata ou casca de batata, feijões, ou que dá milho, por exemplo, vários alimentos que pessoas dizem que dão ao coelhinho ou que ele próprio vai buscar e que se interessa por esse alimento, quando na realidade esses alimentos são extremamente prejudiciais para a barriguinha dele, para o organismo dele. Ele acaba por desenvolver vários problemas, por isso vários desses alimentos não são bons, apesar de se calhar serem material vegetal ou virem da terra, isto é, há alimentos que até são tóxicos para os coelhos, como por exemplo o tomate. As folhas do tomate são extremamente tóxicas e pode realmente levar à morte do vosso coelhinho. Portanto, deixo só assim um resuminho no início do vídeo para vocês terem extremamente cuidado com aquilo que vocês dão aos vossos coelhos. Se vocês não sabem se eles podem comer, se não têm a certeza, mais fácil e o que vocês devem fazer é simplesmente não dar. Se vocês têm dúvidas, podem pesquisar. Muitos dos sites que estão na internet, infelizmente, não são de confiança. Portanto, vocês devem sempre seguir conselhos de veterinários, devem sempre pedir a opinião do vosso veterinário de exóticos, pedir uma lista de legumes que tenho a certeza que eles vão dar e vão vos ajudar a auxiliar nesse tema da alimentação dos vossos coelhinhos. Hoje venho aqui partilhar a minha experiência pessoal com os legumes, venho partilhar aquilo que eu dou aos meus coelhos e o que funciona para mim. Vou então falar sobre uma lista de legumes que eu provavelmente daria diariamente. Para os meus coelhinhos, eu pessoalmente faço dia sim, dia não, dou legumes dia sim, dia não, e quando dou legumes não dou ração e vice-versa, ou seja, é dia de legumes, é dia de ração, dia de legumes, dia de ração, e vai sempre sendo assim. E esta é a forma que funciona melhor para mim. Há quem dê, por exemplo, legumes todos os dias, há quem dê ração todos os dias. Eu pessoalmente não considero uma alimentação saudável só dar exclusivamente ração. Para mim a ração é apenas um complemento, não deve ser algo que substitua os legumes, embora eu entendo perfeitamente que ela realmente foi feita de uma forma que ajuda a nós, como donos, que estamos sempre com pressa de tudo, não é verdade? É uma forma de alimentação rápida e fácil, mas na verdade os coelhinhos não deviam comer exclusivamente apenas ração e feno, eles devem comer feno primeiro, legumes e a seguir a ração como complemento. Para quem acompanha aqui no canal já deve saber, eu tenho 3 meninas, Alice, Marota e Nefertiti, e elas são todas coelhas anãs, ou seja, são de porte pequeno, por isso as dosagens que eu dou de legumes normalmente são entre 5 a 7 folhas diferentes de legumes a cada uma. Às vezes dou mais, às vezes dou menos, vai dependendo do que eu tenho na minha horta ou o que é que eu comprei no supermercado. No caso da ração, eu dou entre 15 a 20 gramas diárias para cada coelho que tenha entre 1 kg a 1,2 kg, que é o caso das minhas meninas, elas são mesmo pequeninas, por isso eu dou estas dosagens, mas o que funciona para mim não quer dizer que vai funcionar para vocês, isto é apenas o que eu faço com as minhas coelhas. Se vocês tiverem coelhos de porte maior, provavelmente vocês vão ter que dar quantidades maiores, como vocês devem imaginar. E o mais importante de tudo é que tenha sempre feno fresquinho todos os dias. Feno deve ser sempre verdinho e seco e nunca amarelo como palha, nem deve ter muito pó, atenção a isso. Portanto, os legumes diários que eu costumo dar, que eu tenho na minha horta, o principal de todos e que eu costumo dar sempre, quase sempre, é a couve-kel. Couve-kel é excelente, vocês podem dar diariamente, eles adoram e é realmente um legume muito rico, é uma couve muito boa que tem níveis de cálcio baixo. O que é muito importante vocês terem em consideração os níveis de cálcio que os legumes têm e também níveis de ácido oxálico.
vocês devem ter em atenção, não dar em demasiado legumes que têm então muito destes componentes. Portanto, diariamente, e o meu legume preferido de lhes dar e que eles amam é então a couve, kale. Também adoro dar agrião e eles amam agrião, podem dar à vontade. Coentros e salsa é outro legume que eu dou quase sempre. Trevos então, os meus coelhinhos adoram e eu dou bastantes vezes. Um truque também para vocês conseguirem apanhar trevos e saberem se são trevos seguros ou se são azedas, porque são duas espécies de trevos que se pode confundir. Portanto, um truque para vocês conseguirem distinguir entre trevos e azedas é que o trevo, eles nascem todos de um só pé, ou seja, cada um tem o seu pezinho, enquanto as azedas normalmente eles nascem todos do mesmo pé. Portanto, é um truque para vocês conseguirem perceber se realmente estão a apanhar trevo mesmo ou azedas. Vocês devem dar é o trevo, e eu dou muitas vezes trevo, eu tenho muito trevo plantado no meu jardim, por isso dou com bastante frequência. Ortiga é outro que vocês podem e devem dar com frequência aos vossos coelhinhos. Ortiga seca é muito bom também para quando os vossos coelhinhos têm problemas gastrointestinais, quando estão a passar por algum mau bocado e se calhar precisam de algumas ervas que realmente façam bem na barriguinha. A ortiga vai realmente ajudar muito. Outro que os meus coelhos adoram são folhas de videira, eles são malucos. Eu costumo dar bastante na época do verão, quando vou assim passear para campo, onde tenha bastantes ramadas com uvas. Eu costumo colher muito as folhas e os meus coelhos adoram, e é algo que vocês podem dar diariamente. Manjericão também pode ser dado diariamente. Rama de cenoura é essencial para os coelhinhos, a sério, os meus coelhos amam mais do que a própria cenoura. A cenoura em si vocês devem dar como petisco. Tudo o que é fruta deve ser dado como petisco, ou seja, só de vez em quando. Chicória, camomila, cidreira, vocês podem dar diariamente também. Estou assim a tentar pensar em mais legumes que eu dê assim diariamente. Costumo dar couve normal, não sei bem o nome da couve, mas é uma couve para a sopa que por acaso tem um pouco de cálcio. No entanto, dar um bocadinho de vez em quando não faz mal. Às vezes eu dou durante uma semana inteira e depois na próxima semana já troco. Outras vezes não, vai dependendo do que é que eu tenho na minha horta. Agora, legumes que vocês podem dar moderadamente, ou seja, não é todos os dias, é dar, por exemplo, 1 a 2 vezes por semana, não devem exagerar. É, por exemplo, o alecrim, os brócolos. Brócolos têm bastante cálcio, por isso é que eu digo dar em moderação. Eu costumo dar aos meus coelhinhos, eu vou dando mais ou menos de semana a semana, vou dando assim mais ou menos 1 vez por semana brócolos. Os meus adoram e como eu tenho plantado na horta, costumo dar várias vezes. Eu também tenho umas ervas com cardo mariano que também vou dando de vez em quando, vou espalhando no feno para ser mais apetitoso de vez em quando. Dente de leão, os meus coelhos amam. Grelos, os meus coelhos também adoram, mas tem que ser dado moderadamente também. Costumo dar hortelã também e os meus coelhos amam. Um truque no verão, que também já tenho um vídeo aqui no canal, é vocês porem folhinhas de hortelã na água para deixar a água bastante fresquinha. Os meus coelhos adoram, às vezes até ponho um cubinho de gelo dentro da água com a folha de hortelã e fica delicioso. Os meus coelhos pelo menos adoram e fica com um cheirinho de hortelã, eles gostam muito. A minha marota por acaso não gosta de hortelã, é a única coelha que não gosta, mas a Titi e a Alice amam, e se eu desse todos os dias elas comiam todos os dias, mas tem que ser dado moderadamente também. Hibisco, pepino, tanchagem, vocês podem dar também assim de vez em quando, com moderação. Agora, uma lista assim de petiscos vocês podem dar de vez em quando, ou seja, é dar só mesmo uma coisinha. Eu por acaso dou todos os dias um pedacinho pequenino de fruta ao final do dia, quando vou dormir, antes de ir dormir, eu dou-lhes um pedacinho. É uma forma também de ver se elas estão bem, se está tudo bem com elas. Se elas estivessem mal dispostas, se tivessem algum problema, provavelmente iam recusar o petisco, porque é a primeira coisa que eles fazem quando se sentem mal a nível intestinal, é recusar tudo o que é açúcar. Por isso é um truque que eu uso
para ver se está tudo bem todas as noites. Eu dou-lhes banana desidratada, por exemplo, maçã também é um favorito dela, espinafres, erva príncipe também é algo que elas adoram. Por incrível que pareça, cenoura não é propriamente o favorito das minhas meninas, elas não são propriamente doidas por cenoura como normalmente vemos, não é? Os coelhos são uma imagem que estão sempre agarrados à cenoura. No entanto, as minhas meninas e a maior parte dos coelhos realmente não é assim tão agarrada à cenoura, elas preferem muito mais uma banana do que propriamente uma cenoura, mas elas comem também, mas não com tanta euforia como quando vou dar a banana. E estes são então alguns legumes, assim uma lista variada de que me lembre que eu tenha em casa, que eu costumo dar com frequência. Mais uma vez, é algo que funciona para mim, é algo que eu tenho na minha horta, que eu dou para os meus coelhinhos. Portanto, cada um de vocês deve dar aquilo que funciona para vocês, para os vossos coelhinhos específicos. As quantidades também devem ser adequadas ao tamanho e peso do vosso coelho. Vocês devem sempre pedir a opinião do vosso veterinário de exóticos, ou veterinário que acompanha os vossos coelhinhos. Vocês podem perguntar, eu tenho a certeza que eles vão vos ajudar da melhor forma. Eles podem dar-vos uma lista de legumes para vocês darem aos vossos coelhinhos, coisas que se adaptam bem para coelhos, e sempre que tiverem dúvidas, sempre que não souberem se um coelho pode comer alguma coisa, perguntem a um veterinário ou simplesmente não deem. Mais vale não dar do que depois darem e algo de mal acontecer e depois acabarem por se arrepender. E este foi então o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo antes de irem embora, é muito importante para mim e aqui para o canal para ajudar a crescer. Sigam nas redes sociais, estão a passar aqui na tela mais uma vez. Apelo para que sigam pela página do Instagram, porque eu comunico convosco diariamente por lá. Espero que vocês tenham gostado e vemos nos próximos vídeos.